Como salvar dados na sua planilha com VBA. Aprenda nesse vídeo uma nova forma de salvamento de dados da sua planilha com VBA. Então vamos supor que eu queira fazer uma consulta de CEP e eu queira salvar na minha planilha. Então já lhe ensinei em outros vídeos como fazer essa consulta utilizando o site viacep.com. Então observe, ó, vou clicar aqui em Correios, ele vai fazer a consulta para a gente. Observe aqui que está aqui as informações. Vou preencher aqui com o CEP que eu queira, um CEP qualquer. E vou informar aqui o nome do cliente, ó, Pereira. Bom, vou clicar em cadastrar dados e observe que ele vai fazer o salvamento. Então é isso que eu vou estar lhe ensinando na aula de hoje, a fazer salvamento de forma fácil, rápida, de uma forma diferente. Você ainda não é inscrito em nosso canal Programador Excel VBA? Lhe faço o convite para estar se inscrevendo, clicando nesse botãozinho vermelho. Se inscreva e não perca nenhum conteúdo nosso. Todos os dias postamos conteúdos novos aqui em nosso canal no YouTube. Então, para não perder nenhum conteúdo novo, se ainda não for inscrito, você clica nesse botãozinho vermelho e se inscreve. E a partir desse momento você vai poder assistir todos os conteúdos novos que a gente tem postado diariamente. Então, em uma outra aula eu já lhe ensinei de uma forma fácil como fazer o salvamento dos dados utilizando o ActiveCell.offset. E nesse vídeo eu vou lhe ensinar de uma outra forma. E claro, sempre eu vou lhe passar formas diferentes de fazer a mesma coisa e possivelmente obter o mesmo resultado. Então é você que vai decidir qual código utilizar, beleza? Aquele lá que você acha mais enxuto, aquele lá que você se familiariza mais, é esse que eu lhe aconselho estar utilizando. Então vamos lá. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do código que eu lhe ensinei utilizando o ActiveCell.offset. Então vamos lá. Ó. Vou clicar aqui na nossa guia Desenvolvedor, Visual Basic, exibir o meu Project Explorer. Se esse vídeo bateu os 50 likes, como bateu o outro vídeo, eu também vou estar disponibilizando o arquivo para que você possa estar fazendo o código junto comigo e praticando, beleza? Então deixa aquele gostei. Se o vídeo bateu os 50 likes, eu vou disponibilizar o arquivo que eu estou utilizando aqui para fins de estudo, para que você possa estar baixando e também fazendo o mesmo código comigo. Ó. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Ó? Duplo clique aqui no meu Userform 1 e aqui no meu Userform 1, observe, ó. Bom, aqui eu tenho uma label que eu utilizo para salvamento de dados. Então eu vou dar um duplo clique nela e observe que tem um código todo por trás da mesma. Ó. Então foi esse código que eu utilizei na aula passada, ó, sobre salvamento. Ó. Então observe aqui que o meu código, deixa eu voltar aqui para a nossa janela. Então observe, nessa janelinha aqui eu lhe ensinei passo a passo como fazer salvamentos utilizando o ActiveCell.offset. E nessa aula eu vou estar apagando tudo isso aqui, vou aproveitar apenas essa estrutura aqui de limpeza dos campos, beleza? Essa aqui é a forma, creio eu, mais fácil de limpar os campos. Então o que eu vou estar fazendo aqui basicamente, ó? Vou apagar toda essa informação aqui e eu vou estar lhe ensinando agora passo a passo como salvar de uma outra forma bem fácil. E vamos lá, observe, ó. Primeira coisa, eu vou trabalhar com o codename, ou seja, o nome de batismo da minha plan. Então, observe, ó, a plan que eu vou estar fazendo os meus salvamentos é a minha BD. No entanto, eu não vou utilizar esse nome BD lá no meu código, porque lembre-se, se eu fizer isso, ele vai funcionar. Mas se uma outra pessoa ou você mesmo vier aqui alterar esse nome, o que é que vai acarretar? O nosso código vai parar de funcionar, beleza? Então, para evitar essas situações, é interessante que a gente não utilize o nome da plan dentro do nosso código. Então, observe, ó, Desenvolvedor, Visual Basic, exibir aqui o meu Project Explorer e a minha BD é essa daqui, ó. Observe, ó, o BD é aquele nome superficial. E aqui fora do meu BD tem o nome Planilha 2, que é o nome de batismo. É o nome que a gente chama de codename, ou seja, o nome lá de batismo da minha plan. E é esse nome que eu vou manipular via código. Então, entendido isso, quando eu vou falar aqui planilha 2, você já sabe que eu estou me orientando a minha BD. Então, observe, ó, vou criar aqui uma variável. Para declaração de variável, eu coloco o nosso DIN. E aí, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Vou criar uma variável chamada linha. E ela vai ser o quê? Aqui eu vou classificá-la do tipo as. A nossa variável linha, nessa situação, eu posso tanto a classificar do tipo integer como do tipo long. O que é que vai diferenciar basicamente? As variáveis do tipo integer abrangem um valor menor, suportam valores menores. As variáveis do tipo long, como o próprio nome já sugere, armazenam números longos. Então, se você vai trabalhar com uma base de dados de mais de 32 mil registros, lhe aconselho a trabalhar do tipo long. Se você trabalha com dados até 32 mil registros, lhe aconselho a trabalhar do tipo integer, beleza? Então, aqui, como é só para exemplificar, eu vou utilizar a variável do tipo integer. Bom, e aí o que, é que eu vou estar fazendo? Ó? Observe, ó. Eu vou utilizar aqui a estrutura which, que quer dizer com, e eu vou informar o nome do meu objeto, ó, planilha 2, que é aquele nomezinho que eu lhe
mostrei que é o codename da nossa guia BD. Planilha 2. Vou deixar aqui comentado o nosso BD só para que você entenda que quem é planilha 2 é a mesma coisa de BD, beleza? Bom, feito isso, eu preciso dizer para a minha variável aonde é que ela deve salvar os dados, perfeito? Então, na aula passada, a gente fez isso com o ActiveCell, ele fez aquele deslocamento utilizando a estrutura do until, ou seja, ele percorreu até encontrar uma célula vazia, encontrou, e aí ele salvou a informação nessa linha vazia. Então, dessa forma aqui, observe como é que eu vou estar fazendo. Eu vou utilizar algo parecido, só que em outro raciocínio. Observe, ó. A minha variável linha, que eu acabei de declarar do tipo integer, ela vai ser igual aqui, ó. Lembre-se que quando eu utilizo a estrutura with, eu informo o nome do meu objeto, e ao fazer isso, eu posso simplesmente colocar um ponto, ele já me orienta com as suas propriedades, ó. Então essas propriedades aqui fazem parte da planilha 2. E aí eu vou colocar qual propriedade? A range, ou seja, o meu intervalo. E quem é esse intervalo? Bom, eu vou passar aqui como parâmetro a minha célula da minha primeira coluna, que é a partir da primeira coluna que eu vou fazer os salvamentos, beleza? Então eu vou passar aqui, ó, a minha coluna A, e eu vou passar a última célula do Excel como parâmetro, ó. A 10, 48, 576. Ou seja, essa é a última célula do seu Excel, ó, beleza? Fecho o meu parênteses e vou colocar aqui, ó, ponto end. Abro o meu parênteses e já eu lhe explico, ó. XLUP. E vou fechar agora o parênteses da função da XLUP, ó. Feito isso, vou colocar o meu row e vou colocar o meu mais um. Então, basicamente, o que é que esse comandozinho aqui faz, ó? Vamos ver ele na prática, o que é que ele faz, beleza? Bom, observe, ó. Se eu fechar aqui o meu parênteses, perdão, se eu clicar aqui no símbolo do Excel, voltei para a minha planilha. Ao pressionar aqui a tecla Ctrl, estou no meu cabeçalho nesse momento. Ao pressionar a tecla Ctrl, seta para baixo, observe que eu parei lá na minha última célula do Excel, ó, a 104.8576. Ou seja, quando eu executar o meu código, o que é que vai acontecer, beleza? Basicamente, ele vai fazer isso daqui para mim, ó. Vou pressionar a tecla Ctrl, seta para cima, ó. E observe que eu parei na minha última célula preenchida, que nesse meu caso é o meu cabeçalho. Mas supomos que eu tivesse algum dado pós-cabeçalho já alimentado. Então vamos colocar aqui, por exemplo, ó. Gleidson. Se eu pressionar novamente, ó, a tecla Ctrl seta para baixo, observe que ele colocou o cursor lá na última célula do Excel novamente. No entanto, se eu pressionar agora a tecla Ctrl seta para cima, você vai observar que eu não vou parar mais no cabeçalho. Observe, ó, ele parou aonde? Na minha última célula preenchida. Então, basicamente é isso que aquele comandozinho está fazendo para a gente. No entanto, observe que eu coloquei um mais um no final. Por quê? Porque eu quero sempre salvar a informação na primeira linha vazia. Então, se eu não colocar esse mais um, o que é que vai acontecer? Ele vai acabar salvando a informação sobre a última célula vazia. Perdão, sobre a última célula preenchida. Então, eu não quero sobrescrever a última célula preenchida, e sim sempre salvar na última célula vazia. Então, basicamente, esse comando está fazendo o quê? Ele está fazendo a contagem para mim e está colocando o cursor onde eu queira, beleza? Então, eu quero descarregar minha informação lá na minha última célula, na minha primeira célula vazia, perfeito? Então, vamos lá. Entendido isso, o que é que eu vou fazer agora? Simplesmente eu vou colocar o meu ranger, abro o meu parênteses, vou informar em qual coluna eu vou fazer esse salvamento. Eu quero salvar as informações a partir da minha primeira coluna, que é a coluna A. E fecho aspas duplas. E aí o que é que eu vou fazer? Ó? Vou concatenar minha coluna A com quem? Com a minha variável linha. Lembre-se que essa variável linha, ela vai valer um valor, depois vai valer um outro, depois um outro. Então sempre eu vou conseguir pegar de forma dinâmica. Ó. E fecho o meu parênteses e coloco ponto value. E aqui, agora, qual é o meu trabalho? Agora é só informar o objeto que vai repassar a informação a ele, beleza? Então, o meu primeiro objeto lá que eu vou descarregar na minha linha da minha coluna A é o meu mi.txt nome.txt. Então, aqui, para ficar mais claro a você, aqui basta agora eu informar o nome do objeto que eu quero descarregar, ó. E observe como é bem simples, ó. Eu vou só colocar o meu endwith aqui e observe o que é que vai acontecer, ó. Perfeito? Já dá pra gente fazer um teste, ó. Se eu executar aqui, ó, nosso comando, observe, ó. Meu formulário já está aberto aqui por trás da janela do VBE. Vou clicar aqui no símbolo do Excel e observe, ó. Vou informar aqui, por exemplo, ó, Gleidson Pereira. E vou clicar no meu cadastral. Cliquei. Cadastro realizado de sucesso. Vamos observar aonde é que ele salvou a informação, ó. Vou descarregar aqui o meu formulário e observe que ele já salvou o Gleidson Pereira abaixo da minha última célula preenchida, ó. Se eu apagasse essas informações, aonde é que ele salvaria a informação? Observe, ó. Vou executar aqui novamente. Já está aqui o meu formulário aberto e observe, ó. Vou colocar aqui, ó, Ricardo. E vou clicar no cadastral. Cliquei.
cadastro realizado com sucesso. Se eu for lá no meu formulário, perdão, na minha base de dados, observe que já salvou a informação. Então, de forma fácil, rápida, já aprendemos como fazer o salvamento. Obviamente, para descarregar as próximas informações, basta eu fazer o quê? Se observarmos, aqui eu informei a coluna A. Como eu quero descarregar agora na coluna B o endereço, o C, o bairro na C, o D, na coluna D o número, na E a localidade e na F o estado, basta eu fazer o quê? Simplesmente copiar esse comando, dar um Ctrl C, daqui um Ctrl V e alterar aqui de A para B, porque agora eu quero descarregar na coluna B, e aqui informar o nome do objeto que eu quero descarregar na minha coluna B. Por exemplo, o meu mi.txt endereço. Perfeito? Vamos ver se é isso mesmo. TXT endereço, o outro é o bairro, número, localidade, estado. Então vamos lá. Ó. Bom, então tenho certeza que você já entendeu a lógica. Vou trocar aqui para a coluna C. Aqui vai ser o meu trabalho é apenas informar agora aqui, ó, o nome do meu objeto. Aqui vai ser o meu TXT bairro. Não tem problema eu colocar maiúscula minúscula. Nesse caso aqui ele não faz diferenciação para essa situação, beleza? Então vamos trocar aqui, ó, a coluna D. Já vou deixar aqui, ó, a coluna E e a minha coluna F. E depois é só trocar o nome dos meus objetos que estão enviando os dados, perfeito? Então vamos lá, ó. Na coluna D, eu estou descarregando na minha coluna D o meu TXT número, se não me falha a memória. Na minha outra coluna, eu estou descarregando a minha TXT cidade. E depois eu vou estar descarregando a minha TXT UF. Então, está terminada a nossa estrutura. Observa, ó, como é bem simples. Estou utilizando a estrutura with, que quer dizer com o nome do meu codename, da minha planilha que eu estou manipulando, que é a minha planilha 2, que é a mesma que BD. Aqui eu informo a minha variável linha, que eu declarei do tipo integer. E a minha variável linha, eu estou fazendo o quê? Eu estou basicamente contando a quantidade de linhas que tem nesse momento lá na minha planilha. E contando mais um para quê? Para que eu venha sempre descarregar na primeira linha vazia, beleza? E aí, ao fazer isso, ele está descarregando, observe, ó. Se observarmos aqui na minha base de dados, nesse momento eu tenho duas linhas preenchidas, ó. Se eu colocar um ponto de interrupção aqui, ó, observe, ó. Na verdade, eu vou colocar um ponto de interrupção bem aqui, ó. Se eu chamar lá o nosso formulário, observe, ó, vou chamar aqui o meu formulário. Vamos colocar aqui algumas informações para podermos estar ilustrando. Vou colocar aqui um CEP qualquer. Lembrando que eu já ensinei aqui em nosso canal vários vídeos como fazer essa consulta utilizando o site viacep.com. Meu trabalho aqui é apenas informar aqui o número e vou clicar no meu cadastrar. Quando eu fizer isso, quando chegar dentro daquele momento que eu coloquei o ponto de opção, o meu código vai parar. Observe, ó, cliquei e parou aqui exatamente, ó. Então deixa eu mostrar aqui a você, ó. A janela do VBE está aqui do lado. Observe o que ele vai fazer, ó. Vou só selecionar aqui a minha BD, perfeito? Então vamos lá. Se eu pressionar a tecla F8, ó, nesse momento a minha variável linha está igual a 0, ó. Observe, ó. Então, com essa estruturazinha aqui, eu estou fazendo a contagem das minhas linhas e armazenando essa contagem na minha variável linha. Observe, ó, vou pressionar o F8 e agora ele está me dizendo que a minha linha é igual a 3. Ou seja, ele vai descarregar a informação na minha terceira linha, ó. E aí, o que é que eu estou fazendo? Ó? No range, ou seja, no meu intervalo da coluna A, 3. Ou seja, ele vai descarregar a informação na célula A3. Aqui ele vai descarregar a informação na célula B3, C3, D3, E3 e F3. Então a lógica é essa, ó. Observe, ó. Se eu pressionar aqui a tecla F8, observe o que ele vai fazer, ó. Descarregou também. Observe, ó. Passo a passo a gente está vendo aí, ó, como é que tá funcionando, ó. Legal? E aí, cadastro realizado com sucesso. É a mensagem que ele vai estar me emitindo, ó. Perfeito? Então, de forma fácil, rápida, aprendemos uma nova forma de descarregar informações na nossa planilha. Na aula passada, utilizei o comando ActiveCell.offset, utilizando a estrutura do until, e aqui utilizei apenas a estrutura with com o meu intervalo. Legal? Se você gostou desse conteúdo, deixa aquele gostei. Se você faz de uma outra forma, utilize o campo comentários. Quero também estar aprendendo com você, beleza? Então, para não perder essa dica, essa e outras, temos mais de 1000 vídeos aqui no YouTube. Se ainda não for inscrito, lhe faço o convite a estar se inscrevendo em nosso canal Programador Excel VBA. Clicando nesse botãozinho vermelho, a partir desse momento, todos os vídeos novos que a gente lançar aqui, você vai estar podendo estar acessando. Então, lhe aguardo para o nosso próximo vídeo. Deixa aquele like para eu entender que você gostou. Ao batermos os 50 likes, eu disponibilizo o arquivo aqui para que você possa estar fazendo o código juntamente comigo e praticando. E até o nosso próximo vídeo.